Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde novamente. Frontcast, agora simultâneo no podcast e no YouTube. Você pode, se você estiver no podcast, ouvindo o podcast, você pode ir lá no nosso canal, Frontcast. Você já conhece a nossa logo, é o único que vai ter a nossa logo. E curte lá esse vídeo, curte os vídeos antigos que a gente está colocando. Na verdade, são os podcasts antigos em formato de vídeo. E é isso aí. Dá um like lá, faça o nosso canal ser relevante para que a gente consiga crescer. E hoje vamos falar sobre a Iugoslávia, a formação da Iugoslávia, que é a primeira parte da nossa trilogia ou tetralogia sobre a Guerra dos Balcãs, né, e a dissolução da Iugoslávia e tudo mais. E a gente está aqui novamente com o Edgar Asmonioto. Olá, tudo bem? Então, boa tarde aí, bom dia, boa noite, para todo mundo. Então, nós vamos falar hoje, né, Vitor, sobre a Iugoslávia, aqueles nomes ótimos de pronunciar, né, do iugoslavos, né? Então, vocês não liguem para as pronúncias dos nomes, né, que tem alguns nomes aqui que são impronunciáveis em português, né? A gente É só você fica lembrar do jogador Petkovic. Então, tudo que tem C no final, tu fala it. tudo Entendeu? aí, né? Eu não sou, é pior que eu nem gosto muito de futebol, então eu não sei nem quem é esse jogador. Isso que é pior, não sei nem quem é esse jogador. É um, é um sérvio que jogou no Flamengo aí. Foi ídolo aí. Você é carioca, né? Por isso que você sabe, Flamengo. Eu, além de ser paulista, não acompanho, só passei a acompanhar jogo depois, agora que eu tenho filho, né? Ah, aí o Aí filho o tá na filho fase do gosta de futebol. assistir, tá na fase de futebol, e tem que ir até em estádio eu já fui assistir. É assim mesmo. Bom, e para falar da Iugoslávia, né? A Iugoslávia, ela não é um país, não é uma nação como, por exemplo, a França, a Inglaterra, a Alemanha, né? Que vem de muitos anos e de séculos e formou pela sua nação um Estado nacional. Ela não tem essa facilidade de entendimento como outros países da Europa têm, né, Edgar? Isso, né? Assim, essa formação dos estados nacionais, né, eles ocorreram ali, o final desse processo foi ali no final do século XIX, né? Com a Uhum. formação da Itália e da Alemanha, justamente, como estados nacionais, Foi o marco, né? né? Mas nesse momento, aqueles povos que seriam, depois iriam formar o Estado Iugoslávio, ainda estavam divididos, né? Uma parte fazia parte do Império Austro-Húngaro e uma parte fazia parte do Império Otomano, né? E a gente estava ali nas portas da Primeira Guerra Mundial, que inclusive vai começar na Sérvia, né? Inclusive vai começar Sim. ali por causa ali do assassinato do príncipe e uma visita ali justamente nessa região que nós vamos falar hoje, que seria a região da Iugoslávia. Só para situar o pessoal, né? Essa região aí fica nos Balcãs ali, né? Fica, ela faz fronteira com Grécia, com mais o que? Com a Áustria, né? Com a Tem Áustria, por mar, tem uma proximidade com a Itália e é uma região bem montanhosa, né? é o Mar Adriático, né? Mar Tem o Adriático. Mar Adriático entre a Itália e a Iugoslávia. Você tem ao sul ali a Grécia, a Albânia, né? Inclusive que, Macedônia. que Macedônia, né? Que a Macedônia, na verdade, hoje é independente, né? Mas era parte da Iugoslávia também. E é onde tem complicações até hoje por causa do nome Macedônia, né? Que eles não podem usar o nome Macedônia. Eu acho que agora ficaram como Macedônia do Norte, né? Porque os gregos querem a Macedônia por conta de Alexandre e tudo mais, né? Uma questão Tem uma histórica lá. região no norte da Grécia que chama Macedônia também. Então, os gregos, eles não admitiam a Macedônia participar de nada lá da União Europeia e etc., enquanto a Macedônia que estava querendo ter o nome Macedônia, né? Porque Macedônia é grega, né? Uhum. E não... Então, Mas eu tinha lido que tinha muito dessa questão também da história deles, né? Eles falam que a história deles tem mais ligação com a Macedônia do que esses povos onde hoje é a Macedônia do Norte. de hoje é a Mas, Macedônia do Norte, né? Então, é para ver, sim, que ali
a briga ali acontece por várias coisas, né? Que é a grande complicação ali. É uma briga por território, mas também envolve religião, mas também envolve fatores econômicos, etnia, uma história que é muito, assim, é uma história em que houve muitos conflitos e guerras também entre esses povos no passado. Então, às vezes, o que um comemora como um herói é o vilão do outro povo, né? Então, né? É, não é muito diferente, por exemplo, que no Brasil a gente comemora a vitória da Guerra do Paraguai, mas para os paraguaios, a vitória nossa da Guerra do Paraguai, nós somos os vilões deles, né? Quer dizer, Sim, sim. os heróis nossos são os vilões para eles, né? Uhum. Então, e vice-versa, né? Então, tem todos esses processos. Só que é um território muito pequeno, né? Da Iugoslávia. A Iugoslávia é pouco maior, talvez, do que o estado de São Paulo. Né? Acho que até não chega a ser muito maior que o estado de São Paulo. E são várias nações. Nós que moramos num país continental, né, às vezes a gente não tem ideia, porque quando a gente começa a ver no mapa e fala tanto de quilômetro, eu moro aqui no interior de São Paulo, né? Para ir na capital, acho que se tivesse lá na Iugoslávia, já tinha atravessado o país. Então, É. para nós que moramos num país continental, né, então, assim, cada metro de terra é disputado palmo a palmo, né? E outra coisa também, né? O nosso país tem uma diversidade cultural muito grande. Então fica um pouco difícil de entender por que certas diferenças culturais seriam um motivo para a guerra, né? Cultura, religião, língua, né? A gente não tem muito essa noção, né? Mas lá para a Europa, esses países do leste europeu, os Balcãs, por exemplo, povos pequenos, com muita tradição, com um histórico muito grande de conflitos entre esses povos pequenos, né? E acontece isso aí que a gente vai estar narrando nesses episódios. Bom, então o Vitor falou, né, que eslavos do sul, né? Justamente o nome Iugoslávia significa eslavos do sul, né? É o país dos eslavos do sul, né? E a Iugoslávia nasceu em 1918, ela nasceu depois da Primeira Guerra Mundial, né? Porque aí o que acontece no final da Primeira Guerra Mundial? Que inclusive quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial vai lá no episódio número 1 do Frontcast, que está falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Acabou na guerra, dois impérios ali que dominavam toda essa região deixam de existir. O Império Austro-Húngaro, ele deixa de existir, e o Império Otomano também deixa de existir, né? Vira Turquia. E aquela região toda, vários paizinhos surgem ali independentes, que antes não eram. Entre esses países, a Iugoslávia, como uma monarquia. No primeiro momento, ela é monarquia. E quem, mas já nasce como uma confederação com vários pequenos reinos. Então, a Eslovênia, a Croácia, a Dalmácia, Vojvodina, né? Voivodina. Vojvodina, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia. Né? Já nasce com todos esses estados, formando um estado nacional e uma monarquia. Né? E nasce como uma monarquia. E essa monarquia ela vai sobreviver até 1941. Em 1941 nós estamos em que momento da história? Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Né? Mas só voltando a uma coisa aqui, eles faziam parte do Império Austro-Húngaro e também tinha uma parte do Império Otomano, né? E o Império Otomano, ele foi conhecido por uma das coisas que ele era conhecido, né? Era de conseguir unir povos, né, de culturas, de religiões diferentes dentro do mesmo reino por vários séculos, né? Então, isso também foi uma quebra lá, né, que fez com que a Iugoslávia tivesse essa característica, né? Acho que eu acredito que as lideranças locais pediram que fosse formada uma nação que continuasse respeitando nessas diferenças, né? Nesse momento da monarquia, até a Segunda Guerra Mundial,
houveram alguns conflitos, mas nada que gerasse uma guerra, nem nada a nação conseguiu sobreviver durante todo esse momento. Mas vai ter uma característica muito similar com o momento pós-Segunda Guerra, um governo forte, centrado em um líder forte, né? Que justamente vai ser o que não vai ocorrer após os anos 1980. Então, só que com a Segunda Guerra Mundial, as, as disputas étnicas, elas voltam, principalmente entre croatas e sérvios, que são ali onde tem a maior disputa ali entre os... Porque são as duas maiores populações, né? Tem uma população muçulmana, mas essa população muçulmana ela é pequena, porque boa parte da população muçulmana da região ficou em outro reino, que é a Albânia, tá? Então tem uma população muçulmana na Bósnia-Herzegovina e uma população grande em Kosovo, onde a população muçulmana é a maioria, e você tem uma população croata, né, e uma população eslovênia, e uma população sérvia, né, que é mais identificada, que eles e os croatas têm uma rivalidade, né? Então, são duas populações que têm uma certa rivalidade e diferenças étnicas aí. E só para situar também, além da diferença étnica, tem a diferença religiosa, né? Os croatas têm uma tradição católica romana, os sérvios com uma tradição católica, católica ortodoxa, e os albaneses muçulmanos, né? Então você também tem todas essas diferenças aí religiosas, além das diferenças étnicas. Então isso tudo vai... E na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadem, então os croatas vão ficar ao lado dos nazistas, né? E os sérvios, contrários. Isso durante toda a guerra, né? Então isso já vai gerar um atrito, né, entre esses povos que começam ali na guerra, né? Mas, inclusive, a invasão da Iugoslávia, ela foi... Bom, a invasão da maioria dos países ali da Europa foi rapidérrima, né? A máquina de guerra do Hitler. Em 11 dias, o exército iugoslavo foi completamente destruído pelo exército nazista, só que a Iugoslávia é um país montanhoso. Aí vem a figura dos partisãs, né? Liderado pelo Tito. Os partisãs fazem uma resistência enorme, né? Conseguem armamento e dinheiro dos britânicos e dos soviéticos. Inclusive, eles conseguem pegar pilotos abatidos, né? E fazer todo aquele processo para devolver eles para as nações aliadas. E nisso eles conseguem se fortalecer cada vez mais. Aí, findando a guerra, né, o Tito ele acaba se tornando aí o líder, né, dessa nação. Porque os partisãs, eles chegaram a ter cerca de 300 mil homens em armas. E havia um grupo, né, os Chetniks, né, que eram ao lado da monarquia. Era um grupo guerrilheiro, igual os partisãs, que eram monarquistas, mas eles eram 50 mil só. A hora que terminou a guerra, esses dois grupos se enfrentaram. O grupo comunista, né, do Tito, que era o grupo de orientação socialista, saiu vitorioso e a Iugoslávia se transformou em um país socialista, tá? E nesse início ainda aliado da União Soviética, mas muito no início mesmo. Tá? Então ainda aliado aí da União Soviética. Só que aí se formou, igual a gente estava conversando antes do episódio, né? Se formou um país socialista, porém ainda com fortes traços, né, das suas culturas étnicas, né? Por exemplo, eles tinham leis, né, específicas e separadas para as diferentes etnias, né? Só que acontece, quando o Tito chegou ao poder, para unificar, né, aquela coisa de unificar todos os povos, algumas coisas ele tirou. Por exemplo, escolas islâmicas, né? Eles aboliram as escolas islâmicas oficiais do Estado, patrocinadas, né, bancadas pelo Estado, e agremiações, não é agremiações, tem outro nome que dá, fraternidades, tipo, como se fosse grupos de fraternidade, né, muçulmanas também, foram extintas, né? Então,
já ficou, é mais uma rusga que vai ficando e lá no futuro a gente vai ver as consequências, né? É, ele vai... Apesar de que isso não significa que ele coibiu os direitos, né? Ele não fez isso. As nações que estavam dentro da Iugoslávia, as etnias, elas tinham vez e voz. Só que no caso dos Sim. muçulmanos, essas representações políticas, vamos dizer assim, né, que acaba sendo, elas foram todas suprimidas porque era o Partido Comunista que devia dar todo o norte, né, cultural e político para a nação. Então, no primeiro momento, aí o Tito, ele vai fazer justamente isso. Depois ele vai, digamos assim, relaxar um pouco essa orientação, porque vai haver um momento em que ele vai direcionar um pouco uma aliança maior com os países árabes, né? Ele vai se aproximar dos países árabes, porque a Iugoslávia, ela vai ter um papel muito importante geopolítico no mundo a partir dos anos 60, né? Mas antes da gente avançar um pouco nessa história da Iugoslávia aí, só uma coisa, a configuração após a Segunda Guerra, a configuração das nações que formavam a Iugoslávia mudou um pouquinho. Então, agora você tem a Eslovênia, que está do lado da Itália, né, ali entre Itália e Áustria, depois você tem Croácia, depois você tem Bósnia e Herzegovina no centro, Montenegro ao sul da Bósnia, você tem a Sérvia e você tem Macedônia. E dentro da Macedônia, você tem duas províncias, que é as províncias de Vojvodina e a província de Kosovo. Tá? E aí o Vitor estava falando justamente da população muçulmana. A população muçulmana, eles estão na Bósnia e Herzegovina e estão em Kosovo. E aí já começa a gerar um atrito, por quê? Porque a população de Kosovo é maioria muçulmana, só que eles não são considerados uma república, como as outras sete, como as outras seis. Eles são uma província dentro da Sérvia. Então, além de ter a Federação Iugoslávia, você tem a República, que forma essa federação, e aí eles ainda são uma província dentro de uma república dentro da Sérvia. Então, eles têm muito menos direitos ainda. E nós vamos ver que isso vai explodir lá no finalzinho, que é com a Guerra de Kosovo, né? Que até Kosovo conseguia autonomia. Então, você tem todos esses processos aí políticos. Só que isso, como o Vitor estava falando, no início, o que acontece? Você tem um grande líder, você tem o Tito. E ele unifica esse pessoal todo até 1980. Aí, em 1980, o Tito falece, né? Ele falece em 1980, e no início ele cria até um sistema muito interessante político, que é a rotação das províncias das repúblicas autônomas na presidência da Iugoslávia. Então, durante um tempo, o presidente da Eslovênia era o presidente da Iugoslávia. Depois, durante outro tempo, o presidente da Croácia era o presidente da Iugoslávia. Depois de outro tempo, o presidente da Bósnia que seria o presidente da Iugoslávia. E por que o Tito faz isso? Porque, aí você pode perguntar, mas não seria melhor ter eleição? Não. Por quê? Porque se tivesse eleição, o presidente sempre seria sérvio, porque os sérvios eram a maioria da população. Né? Então, por exemplo, seria mais ou menos que nem era aqui no Brasil República Café com Leite, era, né, assim, só os presidentes. Se o São Paulo e Minas decidisse que o candidato, que o presidente era daqui, porque ninguém de outro estado conseguia se eleger. Então, o Tito ele percebeu isso. E se a gente for pensar bem, é um sistema político muito bom. Assim, não é algo que era para ter dado errado, né? Era algo muito bom, assim, tinha tudo para dar muito certo, sendo justamente a partir dos anos 80 não começasse os grupos étnicos a entrar em conflito. Aí, Vitor, eu não sei se você tem alguma coisa para falar até os anos 80. Não, pode seguir. Então, eu quero voltar só um pouquinho, porque assim, tem uma coisa da Iugoslávia nesse período que eu acho muito interessante e que depois vai ter reflexos na guerra e no pós-guerra,
que a Iugoslávia, nesse período, ela tem uma importância geopolítica muito grande no mundo, mais do que o próprio tamanho dela, porque a Iugoslávia vai encabeçar um movimento chamado Movimento dos Países Não Aliados. Uhum. Né? Então, inclusive, o Congresso foi em 1961, aonde? Em Belgrado. Porque aí, a primeira coisa, assim, se alguém tiver aí um livro escolar de geografia e for ver a geografia da Guerra Fria, vai perceber uma coisa: você tem a OTAN de um lado, o Pacto de Varsóvia do outro. E você vai perceber que a Iugoslávia não faz parte do Pacto de Varsóvia, porque o Stalin e, e o Tito não se deram bem já de início. Em 1948, o Tito já falou: não vou ser aliado da União Soviética. E por que isso é importante para a guerra? Porque o Tito se preparou a vida toda não para um ataque dos Estados Unidos ou da OTAN. Ele se preparou para um ataque do Stalin. E isso é muito importante para a guerra, porque nós vamos depois falar muito da Bósnia-Herzegovina. A Uhum. Bósnia-Herzegovina é uma área muito montanhosa. E a gente vai ver isso justamente nos cercos, que mais para frente o Vitor vai falar, né? O cerco de Sarajevo, Uhum. né? Porque o pessoal conquista as montanhas em volta da cidade e fica bombardeando a cidade lá no vale, né? Porque todo o território ali é muito montanhoso. E é justamente onde tinha as armas, porque o Tito estava se preparando para uma invasão da União Soviética. Seria Uhum. aqui no Brasil, por exemplo, se você escolhesse ter as fábricas de arma, por exemplo, em Minas Gerais, que é o território mais montanhoso e mais central aqui do Brasil. Se você invadir, né? Tudo bem Uhum. que as nossas tropas estão tudo no Rio de Janeiro, bem no litoral. Né? Mas o Tito pensou o seguinte: não, eu coloco longe do litoral e longe da fronteira com a União Soviética. Eu coloco bem no Uhum. meio ali, na Bósnia-Herzegovina. Né? Então, e a Bósnia, e a Iugoslávia, ela vai ter esse papel central aí durante todo os anos 60, 70, 80, desse movimento de países não aliados, inclusive dando apoio para países africanos, até mandando armas para Uhum. países africanos lutarem contra as potências imperialistas. Porque a Processo Iugoslávia vai de, ter muito disso de ser anti-imperialista. no processo de independência dos países. Exatamente, de descolonização ali da África. Então, o Tito vai ter uma relação, a Iugoslávia vai ter uma relação muito grande com esses países, tá? Que depois, inclusive, durante a guerra, eles vão tentar reviver isso para os países não aprovarem as medidas da ONU. Ó. Nós É. ajudamos vocês lá, agora vocês nos ajudam aqui, né? Então, É, de fornecimento de armas, essas coisas todas. a Nigéria foi um país desses, né, que não aprovou. Então. O Tito ia muito para a Nigéria. Ele Uhum. tinha um iate que ele ficava ali andando nos países africanos. Ele forneceu armas para grupos rebeldes na Namíbia, tá? Na Argélia. Então ele tinha muito dessa questão do movimento não aliados, dos não aliados, né, de ser contrário à guerra e Uhum. de toda essa luta anticolonial. É, e Aí a ele gente chega. e como você falou, né, ele tinha lá as fábricas de arma. Eles tinham, os jugoslavos tinham uma versão iugoslava do AKM soviético, né, que era o Zastava M70. E é essa versão que eles forneciam para esses países, como você falou. E que, inclusive, hoje em dia estão aí circulando pela Síria, pela Ucrânia. Essa versão iugoslava estão nos principais conflitos hoje ainda, né? Na África também, continuam lá. A tecnologia russa tem muito disso, né? Parece que ela é fácil de copiar, né? É. Assim, eles foram distribuídos por esses países e o pessoal montou fábricas, né? Inclusive, os mísseis intercontinentais chineses, essas coisas, todos nascem ali os MiG, né? Uhum. Também, eles nascem dessas cópias, né? Que são refeitas. Bom, aí o Tito morre em 1980 e é ali já em 1980 que começa. Porque em 1981 na República de Kosovo, os muçulmanos saem às ruas pedindo que a província de Kosovo seja conhecida como a Sétima República, né? E ela tenha os mesmos direitos que as outras repúblicas. O que são esses direitos, na verdade? A questão de deputados. Uhum. Né? Você tem, assim, cada república
república, no parlamento tinha direito a 30 deputados. Então, a Sérvia tinha 30, a Croácia 30, a Eslovênia 30, a Macedônia 30, a Bósnia 30. Mas cada província tinha só 20. Então, Kosovo tinha 20. Então, a representação de Kosovo era 20. E, além disso, como a Sérvia, ela era... Dentro da Sérvia tinha outra república de Vojvodina, e essa república também era de maioria sérvia, e dentro da Sérvia, a Sérvia tinha os 30 deles, mais os 20 de Vojvodina que eram sérvios, então eles tinham 50. Caraca. Enquanto as outras repúblicas só tinham 30. Né? E isso tudo, depois da morte de Tito, até quando Tito estava lá, isso não tinha problema nenhum, porque quem dava problema no final era o Tito. Então, mas quando ele morre, o parlamento passa a ter força, porque não é mais uma ditadura, passa a ser uma democracia. E aí o parlamento é muito forte, aí começa a parecer para as outras repúblicas que os sérvios têm mais poder. Além do que, a maioria das forças armadas eram formadas por sérvios. Agora, é bom falar que aquela questão lá do Gravido Príncipe, lá da Primeira Guerra, que ele fazia parte do pan-eslavismo e tal, que ali naquela região queria uma grande nação sérvia e tudo mais, esse sentimento ainda continuava entre os sérvios, né, entre muitos dos sérvios. Então, Sim. né, então essa questão deles terem a maioria lá no Congresso, né, isso já alertava os outros povos, porque um povo que passou por muito tempo falando que queria fazer uma nação somente com sérvios, né, eles com mais poder é perigoso, né? Não é isso? Exatamente. E aí a história se complica mais ainda, porque o Vitor falou que eles queriam a grande Sérvia, né? Mas os croatas também queriam a grande Croácia. Os muçulmanos falavam da transversal verde, que era incorporar ali todos os muçulmanos, desde a Turquia até a fronteira ali com a Áustria. Os albaneses falam da grande Albânia, que era unir a parte, o Kosovo com a Albânia, né? E os próprios macedônios falam da grande Macedônia. Então, todo mundo quer pegar um pedaço do que está no outro. Porque o que acontece nesses países? Tem minorias significativas de um país dentro do outro, né? Assim, a gente tem um exemplo, por exemplo, assim, seria como se você tivesse aqui dentro do Brasil uma região muito específica. Vamos supor que, assim, que a população de um estado brasileiro, aí, não sei, do Mato Grosso do Sul, 50% da população do Mato Grosso do Sul fosse paraguaia. Poderia gerar problemas similares, né? Porque aí o número de população estrangeira é muito grande, né? Não é que nem você ter, por exemplo, 15 mil bolivianos na cidade de São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes. Os números se tornam proporcionalmente são insignificantes. Mas você ter, num estado que você tem 1 milhão de pessoas, 500 mil foi de outro país, é exatamente o que acontece nesses países. E aí você ainda tem aquela alimentação do nacionalismo, né? Mas esse território, no passado remoto, fez parte de um grande império que era macedônio, ou de um grande império que era sérvio, que muitas vezes também é um passado mais místico do que real. Tá? É meio que assim, uma construção de lendas que a gente nunca sabe também. Assim, ou um território que foi lá por 30 anos, porque o pessoal começa a se referir à Idade Média, e na Idade Média a gente sabe que não tinha Estado Nacional, né? O Estado era o rei, então se o seu feudo era... Então, de repente, lá tinha um cara que estava no meio da Alemanha, onde é a Alemanha hoje, mas ele era súdito de um rei que estava na Espanha, então não tinha essa questão do Estado Nacional. E aí, além dos problemas políticos que nós vamos falar agora, começa a ter assim, tem 3 grandes problemas que vão ter ali. Um é a morte do Tito. Você não tem mais um grande líder. Outro que vai acontecer é o fim do próprio comunismo. Porque aí a União Soviética acaba e aquela ideologia comunista, né? Até a gente estava falando antes de entrar no ar, né, Vitor? E o Vitor estava justamente falando isso, que para ele... Assim, não parece que aquelas pessoas estavam muito embutidas daquele ideal internacionalista do comunismo, né? Já estava muito ligada ali ao nacionalismo e à crise econômica,
É. A Iugoslávia estava igual ao Brasil nos anos 80. Exatamente. Em 91 e 92, eles chegaram a ter inflação de 1.200%. É como se acontecia a mesma coisa que acontecia no Brasil, de botar um preço de manhã, no final da tarde ia ser um preço bem maior. Eles viviam exatamente isso. E isso ajudou, né, a aumentar a crise política, né? Porque a economia já estava nos frangalhos, né? Principalmente, vai deixar mais contente ainda quem? Os eslovênios e os croatas. Por quê? Algo interessante. A Iugoslávia era o único lugar, era o único país do leste europeu comunista que sempre foi aberto para os ocidentais. Por isso que tem muito filme de espiões que se passa na Iugoslávia. Tem muito romance de espiões, para quem gosta de ler romance de espionagem, um lugar que bastante visitado é Belgrado. Por quê? Porque era o único território comunista em que os ocidentais tinha muito turismo na Croácia, inclusive, né? Uhum. Porque o único lugar que o ocidental podia ir, né? Não era fechado. A Iugoslávia nunca foi fechada para o turismo. Os E ao italianos iam mesmo muito. tempo, Os italianos iam muito. os italianos, mas isso começa a demonstrar o que para a população? O desnível financeiro. Muito jugoslavo também trabalhava na Europa Ocidental e mandava dinheiro. Só que ao mesmo tempo que isso é bom para a economia do país, você tem muita gente fora mandando dinheiro, Uhum. também você fica, as pessoas começam a entender que do outro lado tem mais dinheiro, a qualidade de vida é melhor, isso vai gerando descontentamento entre as pessoas. E é Uhum. justamente por isso que é na Eslovênia que vai começar o primeiro movimento pela independência. Então, em 1987, a gente vai voltar um pouquinho, né? Inicia o movimento de independência da Eslovênia. A Eslovênia, né, se vocês verem no mapa, ela é do lado da Grécia, desculpa, da Itália, do lado da Itália, né? Só que ela não tem fronteiras com a Sérvia. Ela tem fronteira só com a Croácia, né? E lá se inicia um movimento de independência, né? Ao mesmo tempo que se inicia esse movimento da Eslovênia, graças à ação do Milosevic, né? Milosevic, Milosevic. Milosevic, isso aí, o tio, eu sempre esqueço do tio. Milosevic. Ah, lá ação do Milosevic, o Kosovo e Vojvodina perdem a, o direito de província e O passam a status. ser o status de província, isso, e passam a ser partes da Sérvia. E isso vai descontentar os kosovares, principalmente com a maioria muçulmana. Tá? E aí e as forças armadas, né, começa a ficar meio patente para a Eslovênia e para a Croácia que as forças armadas estão obedecendo Milosevic Uhum. mais do que a própria federação, já que as forças armadas, a maioria, são de sérvios. E os próprios croatas e os eslovenos começam a se armar, tá? Inclusive comprando... Pode falar. Porque já tinha ali, né? Milosevic já estava desenhando, né, uma tomada de poder ali junto dos sérvios, né? Ele já estava fazendo vários movimentos, inclusive boicotes, movimentos junto de movimentos sociais sérvios, né? Que já falavam em separatismo, né? E ele fomentava isso e ele tanto usava esse pessoal politicamente, né? Como, assim, era uma grande mão dupla, né? Ele usava eles e, em troca, prometia aquela coisa da Grande Sérvia, né? Aí, para que isso Isso. ocorresse, né? O que ele fazia? Ele se valia de muitas mentiras, né? De mentiras como, por exemplo, que os sérvios estavam sofrendo abusos sexuais, estavam morrendo, e entre outras coisas, tinham direitos sendo negados, esse tipo de coisa, para fomentar nos sérvios para inflar neles, né? Aquele sentimento de que eles não eram bem-vindos e tal, não eram bem-vindos, ou não eram bem tratados na região que historicamente era deles, essa coisa toda, né? E Milosevic usou isso muito bem para inflar, né, esse sentimento
nos sérvios, né? É, aquela coisa, se acontece um ato de violência, vamos supor que seria um crime normal, mas foi um muçulmano que praticou contra um sérvio, aí você transforma aquilo num crime político. Uhum. Tá? Então, porque, lógico, são vários grupos étnicos ali junto, então, de repente, você tem um assaltante ou uma pessoa que pratica uma violência contra um da outra etnia, mas que não tem nada a ver com a etnia, que é um crime normal, que seria a pessoa Uhum. seria preso, julgado por aquele crime, condenado independente da etnia. Mas aí você transforma aquilo em um crime como se fosse um crime político. Ah, não, só foi porque a pessoa é de tal etnia e a Uhum. vítima era de outra, quando na verdade não tinha nada a ver com a etnia. Então você vai inflando essas desavenças, né? E eu até acho que o Milosevic, no início, não queria criar uma Sérvia, ele queria manter a Iugoslávia, só que sob o poder dos sérvios. E aí os eslovenos e os croatas logo desconfiaram que essa era a tendência. Porque se Uhum. você tem a maioria no parlamento e a maioria nas forças armadas, é você que controla. É. Né? Então, e a Eslovênia, ela declara independência então em 25 de junho de 1991. Só que a guerra contra a Eslovênia dura só 10 dias, 2 helicópteros só são abatidos e o Milosevic deixa isso para lá. Agora, por que que contra a Eslovênia não houve nenhum problema para o Milosevic da Eslovênia separar? A Eslovênia não tinha população sérvia. Então, para ele, não fazia parte da grande Sérvia. Eles iriam Uhum. embora. Agora, as outras províncias todas tinham. Então, aí era um problema. Mas a Eslovênia, não. A Eslovênia, para ele, dar independência para a Eslovênia até era uma forma de um problema menos. Menos pessoas no parlamento para Uhum. poder contradizer ele, o que diminuía a força de parlamento das outras, porque Isso aí, aí. se nós vamos fazer uma conta rápida aqui, o Milosevic tinha os deputados dele, de Kosovo, de Vojvodina, já dá, e de Montenegro, que sempre estava do lado deles, já dá 100 deputados. Se sai a Eslovênia, as outras juntas têm 60. Então ele ganha de 2 terços. 2 terços se aprova qualquer coisa. Tá? E aí os croatas percebem, olha, também não vamos ficar. Né? E aí o presidente da Croácia que assume, Vitor, você que é bom de pronúncia de eslavo, como que se pronuncia o nome do presidente da Croácia? É É, Trujima, né? isso aí eu fico também, que esse eu não consegui, não. Olha, gente, é um T, um U, um D, um J, um M, um A e um N. Tá? Aquele professor de pré-escola. Né? Vamos soletrar. Então, tem essa pequena dificuldade com o nome desses Uhum. presidentes. E ele vem de um partido, ele já tinha ficado na cadeia quando da Iugoslávia, porque ele Uhum. vem de um partido que já tinha problemas com os sérvios, né? Só que aí, quando ele vai para declarar a independência da Croácia, tem um probleminha. Uma parte considerável da população tem muitos sérvios dentro de uma província chamada Karagin, dentro da Croácia. E aí esse pessoal declara a República Autônoma da Caragina. Uhum. Aí começam os combates mesmo. Uhum. Né? É isso aí. Essa foi a primeira parte, só para o pessoal entender, né? Tudo que veio antes da guerra, das guerras, dos combates, né? Entender o porquê, né, dessa separação, o porquê desse sentimento de pertencimento, esse sentimento de que o outro não é bem-vindo na minha terra, esse tipo de coisa. Então, a gente agradece a quem ficou aí, quem ouviu até aqui, e em breve vai sair a segunda parte, que vocês vão saber dos combates, das ações, das táticas e tudo mais, né? Edgar, quer dar mais uma palavrinha? Então, a gente vai encerrar agora essa parte, né? Mas esse primeiro foi mais político, né? Porque a gente tem que Uhum. entender todo esse contexto político para saber por que depois o pessoal vai se engajar aí numa guerra que vai consumir ali recursos, vidas e que vai trazer mortes ali que não eram vistas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Não Uhum. havia guerras na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, né? Não guerras
direta, né? Havia Guerra Fria, mas não guerra direta. Então, aí na segunda parte do programa nós vamos realmente adentrar aí as batalhas, ao todo esse conflito, principalmente na Bósnia e Herzegovina. É isso Então, aí. até o Falou. próximo Até mais. episódio. Valeu. Vida longa e próspera.